Muito bom dia. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos, irmãs, visitantes que cá estão. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E o motivo e o objetivo de estarmos aqui é de adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao nosso Deus, porque nós reconhecemos ao Senhor como o único Deus e também sabemos que Ele é o único que merece ser adorado. Na devocional, do boletim, o tema da devocional do boletim de hoje é só ao Senhor adorarás. E somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, toda exaltação, e a adoração é para Ele e por Ele. E nós louvamos ao Senhor então pelo privilégio de estarmos aqui, e o nosso desejo de oração é que todos sejam ricos e abundantemente abençoados pelo Senhor, que todos nós saímos daqui diferentes do que chegamos, do que entramos, que Deus traga algo novo ao nosso coração, uma palavra, uma ministração ao nosso viver. Eu sei que cada pessoa aqui tem a sua realidade, tem as suas necessidades e também as expectativas do seu coração. E o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece profundamente a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história. Ele conhece os nossos anseios, necessidades, e que Deus, então, em sua infinita graça, esteja a ministrar com liberdade, com poder, em cada vida aqui nesta manhã, e todos aqueles que estarão também a participar desse culto pelas redes sociais, pela internet. Que Deus possa agir em cada vida, em cada situação, que o nome dele seja exaltado, glorificado, e que todos sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, em nome da Igreja Evangélica Congregacional Consorense, damos as boas-vindas a todos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu vou pedir que o Pedro, por favor, filho, nos eleve a Deus com uma palavra de oração. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, aqui, Senhor, neste lugar. A Tua Igreja reúne, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para cultuar o Teu nome, Senhor. Apresentamos as nossas vidas na Tua presença, Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que nos purifiques, que aceites o louvor, Senhor, dos nossos lábios e dos nossos corações. Amém. Que a Tua palavra, Senhor, vai ser pregada e anunciada, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, transforma as nossas vidas e o nosso entendimento, Senhor, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, através do servo que vai ministrá-la, Senhor, possa provocar uma transformação profunda nas nossas vidas, Senhor. Possamos amar-te mais e servir-te melhor, como Tu mereces, Senhor Deus. E que, enquanto igreja que aqui estamos reunidos, Senhor Deus, Tu possas também compadecer, Senhor, possas derramar o Teu amor, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, Senhor. Porque somos chamados pelo Teu nome, Senhor, somos o Teu povo, Senhor. Que Tu compraste com um preço muito alto, Senhor, o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, que Tu venhas inundar, Senhor, hoje, esta manhã, Senhor, este lugar do Teu Espírito, do Teu amor, Senhor, e que, Senhor, a glória seja para Ti, Senhor, e que o Teu povo Te louve com corações sinceros, Senhor, com as Tuas vidas, Senhor, com o nosso corpo aqui presente, Senhor, como sacrifício vivo na Tua presença. Entregamos este culto que vamos realizar a Ti, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu sejas glorificado, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, e sentados nós vamos realizar uma leitura bíblica devocional que encontra-se no Salmo 84. Tem como título Saudades do Tempo. Salmo 84. Vamos ler? Está ali no Data Show. Se os irmãos preferirem acompanhar por ali, podem acompanhar. Vamos fazer como sempre temos feito. Eu leio os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares em conjunto, fazendo então uma leitura
devocional alternada nesse texto bem participativo. Diz a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece por teus lábios, Senhor. Meu coração encontrou o teu direito. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo Pai, faz eu manancial, bênçãos de volta Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus lábios falam mais de mim, prefiro chorar a casa do teu Deus, permanecer nas terras da tua cidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, diz o homem que em mim confia. Vamos ler juntos o primeiro versículo. Quão amáveis são, todos juntos, vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amém. Deus nos abençoe. Vamos nesse momento cantar louvores ao Senhor. Vamos passar a palavra então à nossa irmã Ana, ao nosso ministério de louvor para a ministração dos cânticos ao Senhor. Vamos ficar em pé. E realmente pensando no tempo, queremos começar com este hino do nosso Salmos, que nos diz que nós não estamos só no templo. Deus está no templo, Jesus está no templo. E nós clamamos para que o Espírito Santo venha e ocupe o templo, venha e ocupe os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser. Vamos louvar ao nosso Deus. Maior
salvação. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá a direção, como dizia o Pedro no Salmo 84, é a nossa rocha. E por isso, Jesus, a beleza da minha vida, és o meu escudo, a minha proteção. Que é o nosso refúgio, como temos estado a cantar, e também porque vamos dizer que a palavra dele é vida e poder para nos libertar. Portanto, vamos desde já também preparar-nos para aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo, através da sua palavra. Cristo, tu és o meu refúgio, que assim seja na vida de todos, nós que aqui estamos, na vida de todos aqueles que assistem a este culto.
texto em que basearemos então a nossa meditação e reflexão nesta manhã. Tem como tema, como eu disse, quebrando paradigmas. Diz a palavra do Senhor, João 4, a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos repetir esse verso 23, vamos ler todos juntos? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, e queremos pedir agora mais uma vez a iluminação, a sabedoria do teu Espírito Santo em nossas mentes, para que possamos, ó Deus, perceber essa palavra. Pedimos também que prepares os nossos corações, para que possamos recebê-la com humildade. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da palavra, que sejamos impactados, quebrantados, desafiados, restaurados, fortalecidos, transformados através dessa palavra. Fica à vontade entre nós, Pai, e ministre mais uma vez a tua palavra ao nosso viver, e que todos aqui sejam rica e abundantemente abençoados pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos, durante esse ano, já começamos inclusive no ano passado, mas estabelecemos como tema para este ano o tema da igreja com propósitos. Então, viver plenamente os propósitos divinos nesse tempo, neste século que estamos a viver, que estamos inseridos. E a igreja do Senhor, na sua caminhada, ela precisa fazer constantemente essa pergunta. Nós estamos a viver plenamente os propósitos que Deus estabeleceu para nós como igreja nesse mundo, nesta terra, os propósitos que Ele determinou, os propósitos que Ele estabeleceu.
nós, como comunidade cristã, Igreja de Cristo estabelecida nessa localidade, estamos de fato, de verdade, a viver plenamente esses propósitos? E nós então temos usado a visão e o material de Rick Warren, falando então a respeito dos 5 propósitos de Deus para a sua igreja, que são eles: adoração, comunhão, discipulado, missões e serviço. E temos então entendido que nós somos uma comunidade, que é a comunidade da adoração, mas também é a comunidade da comunhão, é a comunidade do discipulado, é a comunidade missionária, missional, que faz missões, e é a comunidade do serviço. Então nós existimos para cumprirmos esses propósitos de Deus para nós. Então, nesses primeiros meses, estamos a dar a ênfase no primeiro propósito, que é o propósito da adoração. E dentro desse propósito, nós precisamos entender individualmente e também coletivamente que nós existimos e que nós somos estabelecidos neste mundo primeiramente para adorar a Deus. Nós somos uma comunidade de adoradores. Cada cristão, cada crente é um adorador. Deve ser um adorador. Porque nós existimos para glorificar a Deus. Este é o alvo maior de cada crente e de cada igreja, de cada comunidade cristã estabelecida neste mundo. Tudo o que somos, tudo o que fazemos e realizamos nessa terra deve visar a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser adorado em todo o tempo, em todos os momentos do nosso viver e em todas as ações da nossa vida. E nós então, ao olharmos para esse texto, nós percebemos que dentre várias coisas, nessa conversa, nesse diálogo de Jesus com essa mulher da cidade de Samaria, Jesus traz aos nossos corações grandes ensinamentos, grandes verdades a respeito desse tema fundamental para a igreja, que é o tema da adoração, ou da verdadeira adoração. E percebemos na leitura que o Senhor Jesus então quebra alguns paradigmas relacionados a esse tema, ao tema da adoração, que é um paradigma do local e o paradigma do tempo, ou seja, no lugar, no local em que devemos adorar e em que tempo nós devemos adorar. E percebemos isso então claramente nesse texto. Voltando um pouquinho no início do capítulo 4, nós percebemos que a fama de Jesus já estava a crescer e chegou até mesmo aos ouvidos dos fariseus. Versículo 1 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus, que era esse grupo religioso no tempo de Jesus, tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, e depois no versículo 2 tem a explicação, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, diz o versículo 3, que ele deixa a Judéia, no sul da Palestina, e ele então desce em direção a Galiléia. Mas nesse percurso da Judéia para o norte, para a Galiléia, tinha que atravessar uma província, que era a província de Samaria. Os judeus, na verdade, que tinham problemas com os samaritanos, eles preferiam fazer um percurso mais longo para desviarem da província de Samaria, para não terem contato com os samaritanos, porque havia um problema histórico de preconceito, de etnocentrismo na relação entre os judeus e os samaritanos. Então Jesus, ele não tinha esses preconceitos, essas barreiras, então ele passava por Samaria normalmente, naturalmente e propositalmente. Nós entendemos que Jesus tinha propósitos em passar por Samaria. Então diz o versículo 4 que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então Samaria era uma
província que ficava na região central da Palestina, no meio, entre a Galileia e entre a Judéia. E havia uma cidade ali chamada Sicar, uma cidade da província de Samaria. Diz o versículo 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E nesse lugar, nessa cidade, onde Jesus estava a passar, estava uma fonte, um poço. E ele, cansado então da viagem, ele assenta-se junto àquela fonte por volta da hora sexta, mais ou menos ao meio-dia. Jesus passa por ali, cansado da viagem, e ele assenta-se então próximo a essa fonte de Jacó. Diz o versículo 7 que veio então uma mulher de Samaria, por isso que ela é conhecida como a mulher samaritana. Ela vai até aquele local com um objetivo, o objetivo de tirar água. E Jesus então toma a iniciativa, inicia então uma conversa, inicia um diálogo com ela, fazendo o quê? Pedindo um pouco d'água. Versículo 7 diz assim: disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E a mulher, na verdade, estranha esse pedido de Jesus pelo fato dele estar dirigindo-se e falando com uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana, da cidade de Samaria. E a sua indignidade também é revelada mais a seguir, porque ela não era apenas uma mulher de Samaria, ela era também uma mulher que tinha uma vida moral complicada, duvidosa, ruim, porque era na verdade uma adúltera. E o Senhor Jesus revela isso a ela: 5 maridos já tivesse, e esse que tens agora não é teu. Então Jesus conhecia a história de vida daquela mulher e sabia das complicações que envolviam o seu caráter e também a sua moralidade. Mas Jesus propositalmente desenvolve um diálogo com essa mulher e começa a falar a respeito de água. Então o tema inicial é água, porque ele pediu de beber, a mulher estranhou, mas deu de beber. E Jesus então começa a falar sobre água e apresenta-se então como aquele que tem o poder e a autoridade de conceder uma água que pode saciar completamente a sede. Porque a sede daquela mulher não era uma sede totalmente física, biológica, mas a sua sede era, acima de tudo, sede espiritual. E Jesus Cristo então percebe isso na vida daquela mulher e então ministra a ela. E ela fica, na verdade, fascinada, ela fica impactada com a atitude de Jesus e com as palavras de Jesus. Aí o assunto evolui, o assunto cresce e de repente então o assunto passou a ser a adoração, que é o que nos interessa aqui na mensagem de hoje. Então vejam que ele conversa com essa mulher a respeito dessa questão, deste elemento fundamental para todo crente e para a igreja de Cristo Jesus, que é a adoração. Versículo 10, depois de desenvolver essa conversa com Cristo, ela diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. E então ela coloca uma questão diante do Mestre, diante do Senhor Jesus, a partir do versículo 20. Ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Onde é que ele estava? Ele estava em Sicar. E ela estava a falar então a respeito do Monte Gerizim. E ela diz assim: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, portanto, judeus lá da Judéia, dizem que o lugar certo para adorar é lá, em Jerusalém. Então coloca uma questão teológica, doutrinária diante do Senhor Jesus relacionada à adoração. Agora veja, ela estava preocupada, na verdade, com o local da adoração. Porque no entendimento dela, o lugar certo para a adoração, como samaritana que era naquele monte, no Monte
Gerizim. Mas os judeus tinham o templo lá na Judéia, em Jerusalém. E isso então a deixou intrigada em relação ao local da adoração. E é então que Jesus começa a quebrar alguns paradigmas a respeito da adoração e mostra o que de fato significa a adoração. O que é a verdadeira adoração. Que é o que Jesus então ensina a essa mulher, e essa experiência dessa mulher registrada pelo evangelista João, né, e que é o único dos evangelistas que fala sobre essa experiência da mulher samaritana, ela então é rica em lições, em ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo e em todos os lugares. Agora, por que a mulher achava que ali era o lugar certo para a adoração? Olha, isso remonta aos tempos de Moisés. Porque Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, ele reúne o povo e ele dá então orientações ao povo e usa então 2 montes para transmitir o seu ensino. Os 2 montes ficavam no mesmo vale. Havia então o monte Ebal e o monte Gerizim. E ele usa então esses 2 montes como símbolos para transmitir o seu ensino ao povo de Israel, que ainda não havia entrado na terra prometida, mas haveria de entrar logo a seguir. E Moisés então usa esses 2 montes, e o monte Gerizim foi então usado como modelo de monte da bênção, e o monte Ebal como monte da maldição. E o povo então tinha que escolher entre a bênção e a maldição. Na verdade, Moisés estava querendo ensinar um princípio, né, que é o princípio da adoração, o princípio da bênção, que de fato agrada ao Senhor. Quando Josué entra então na terra prometida juntamente com o povo, está em Josué capítulo 8, Josué então faz uma cerimônia na presença do povo exatamente no monte Gerizim. Então isso ficou firmado, sedimentado na mente e no coração do povo samaritano, que o local certo para a adoração era naquele monte. E surpreendam-se, isso impera até os dias de hoje, viu? Se você for hoje lá em Israel, não existe mais templo, mas existe um local, um campo todo cercado. Existem apenas algumas pedras ali que a arqueologia, né, descobriu, e até hoje existe o grupo dos samaritanos, e eles até hoje consideram aquele local, aquele espaço geográfico, como o lugar certo para a adoração a Deus. Em relação aos judeus, né, que achavam que o lugar certo era Jerusalém, no templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi totalmente destruído e nunca mais foi reconstruído. Os irmãos sabem que o primeiro templo foi construído na época de Davi e Salomão. O segundo templo, na época de Zorobabel, né, de Jesua e também de Esdras. E Neemias, né, depois foi para reconstruir os muros de Jerusalém. E perceberam então que a glória desse segundo templo não era a mesma, né, do primeiro, e o povo até chorou, né, quando o templo ficou pronto. Mas o fato é que o templo foi reconstruído. Depois, na época de Herodes, né, no tempo já de Jesus, Herodes reformou aquele templo, ampliou o seu espaço físico geográfico e criou então um templo bem luxuoso. Esse templo foi destruído com uma invasão de Jerusalém com o imperador Tito. Na verdade, Tito nessa época ainda era um general, e o templo foi saqueado, o templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído. E se nós formos hoje a Israel, nós vamos ver que existe lá um pedaço dos muros do templo, que é chamado Muro das Lamentações. E os irmãos veem pela televisão, né, os judeus lá, ortodoxos, balançando-se em frente àquele templo, e até alguns cristãos vão lá e colocam pedidos de oração na fresta daquelas muralhas. Estive lá também visitando. Até hoje, então, eles sonham com a reconstrução do templo naquele lugar onde existe hoje aquela cúpula ali construída, dourada, muçulmana. Onde está o templo hoje é dominado então pelos
palestinos, pelos muçulmanos. Então vejam, isso ficou então cristalizado, né, na mente e no coração, de que para se adorar a Deus, tem que ter um lugar e tem que ter também um tempo certo, um tempo determinado para essa adoração. Com a destruição do templo e a dispersão do povo por várias partes do império, eles criaram então as sinagogas, que é uma réplica do templo, um mini templo onde eles se reuniam, e até hoje existem o quê? Sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro. Aqui em Portugal tem, né, sinagogas. No Brasil tem várias sinagogas também, porque ficou firmado que para se adorar a Deus corretamente, tem que ter um local certo, né? Tem que ter todo um cerimonial correto e tem que ter um tempo certo. E Jesus então trata exatamente a respeito disso, quebra exatamente esse paradigma. Aí diz a mulher para ele no verso 21, Jesus diz para a mulher no verso 21, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte Gerizim, nem lá em Jerusalém adorareis o Pai. Então eu fico imaginando aqui o impacto que essa afirmação de Jesus teve na mente e no coração da mulher samaritana. Não é nem aqui nem lá, diz o Senhor. E ele diz no verso seguinte, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de lá. A salvação vem dos judeus e você tem que entender isso. Mas vem a hora, isso que é importante aqui, no verso 23 e 24. Mas vem a hora, e ele diz, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Então, Jesus mostra que a adoração não está limitada a local e a adoração não está limitada a um tempo específico. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E no final ele diz assim, porque são estes quem? Esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, diz Jesus no versículo 24, apresentando então essa característica de Deus, esse atributo de Deus. Ele é espírito. E importa para que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Precisamos então entender primeiramente o que é adoração. O que é adoração? A palavra adoração, ela vem do hebraico, que significa avod ou avodá, no hebraico, e no grego é a palavra proskinel ou a palavra latreia. A palavra proskinel no grego tem o sentido de prostração. A palavra latreia no grego tem o sentido de serviço. Então, é muito parecida com o significado de avod ou avodá no hebraico, que expressa a ideia de serviço, de servir a Deus. E é isso então que nós precisamos entender. Quando nós olhamos para todos os homens que se apresentaram a Deus, ou até mesmo aos anjos de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a primeira atitude deles foi de quê? De prostrar-se. Então eles prostravam-se e adoravam. Então a verdadeira adoração implica, amados, primeiramente, em sabermos, conhecermos, percebermos o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro significado. Para que possamos adorar a Deus, nós precisamos saber exatamente a quem nós estamos a adorar. Quem é o objeto da nossa adoração? Por isso que a adoração está ligada à prostração. É quando nós reconhecemos quem de fato Deus é.
Nós reconhecemos a sua majestade, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua santidade, reconhecemos a sua glória. E nós então o reverenciamos, nós o respeitamos como Ele é o único Deus. Por isso que o Senhor Jesus, citando o Antigo Testamento a Satanás, ali na tentação em Mateus capítulo 4, ele diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então o nosso Deus é o único que deve ser adorado. E nós então precisamos reconhecer de fato quem é esse Deus. Não é qualquer pessoa. Quando nós nos achegamos diante da presença de Deus, não estamos a nos achegar diante de um político, diante de uma autoridade humana, diante de um homem todo-poderoso, diante de um rei, de um governante. Nós estamos a nos achegar diante do Deus Altíssimo. E precisamos reconhecer plenamente quem é esse Deus. E é por isso então que nós nos prostramos, é por isso que nós então declaramos coisas bonitas para Ele, que é o louvor, porque louvar significa elogiar Deus, falar bem de Deus, e louvar não é só cantar. Na verdade, a gente acha que louvar a Deus é só cantar. O louvor é além de cantar. Cantar também faz parte do louvor ao Senhor e da adoração ao Senhor, mas vai muito além disso, porque a verdadeira adoração deve envolver toda a nossa vida. É isso que significa adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é espírito, e por isso a adoração não está limitada a um espaço físico, a adoração não está limitada a um tempo que cá passamos, 1 hora, 2 horas, reunidos com o objetivo de adorar a Deus. A adoração é um estilo de vida, a adoração faz parte do nosso viver, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A adoração é algo que faz parte da vida do cristão. E essa adoração, ela não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, ela tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, com toda a totalidade do ser humano, que envolve a nossa mente, que envolve o nosso coração, que envolve o nosso corpo, que envolve a nossa vida, que envolve a nossa alma. Nós somos adoradores. E o Senhor então está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o local é bom, precisamos ter uma casa de oração, onde nós podemos nos reunir para buscar ao Senhor juntos, para adorá-lo, para servi-lo, para aprender dele, para desenvolver comunhão, que são os outros propósitos, de uma igreja com propósitos. Mas a nossa adoração vai além desse tempo em que aqui passamos e desse local onde nós estamos, porque a adoração é algo que faz parte de toda a nossa vida. Então, se você estiver lá no seu trabalho você é um adorador e deve adorar ao Senhor. Se você estiver no ajuntamento de famílias, ali no ajuntamento da sua família, você precisa adorar a Deus, porque você é um adorador. Se estiver na escola, na universidade, onde quer que você esteja, ali naquele local, você é um adorador. E Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Então, na nova aliança, Deus habita em nós, em mim e em você. A sua vida é um templo, a sua vida é um santuário, e Deus habita em você. Então a sua vida tem que ser um santuário de adoração, de louvor ao Senhor. E Deus então precisa agradar-se de nós em todos os momentos da nossa vida, porque senão seremos crentes duas caras, O que é um crente de duas caras? Na igreja ele é uma coisa, ele é um adorador, mas lá fora, não é? É totalmente diferente do que ele demonstra ser na igreja. Isso é falta de caráter verdadeiramente cristão. Na igreja ele está no Monte Gerizim, mas lá fora está no Monte Ebal, na maldição e buscando só maldição para a sua vida. Então Jesus quebra esse paradigma. A nossa adoração não se limita a esse tempo que cá estamos.
e nem se limita a esse local onde nós nos encontramos. A adoração vai além disso. Ela é feita aqui também. Esse lugar aqui é importante. Nós estamos a desconsiderar o valor desse local, né, que foi conseguido com tanto sacrifício e foi oferecido ao Senhor. Mas a adoração ao Senhor não se limita a esse lugar. A adoração ao Senhor não se limita a esse tempo que cá estamos. A adoração é algo que faz parte de toda a nossa vida. E nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, conforme nós trabalhamos as três palavras, né? A palavra avodá, ou avod, no hebraico, expressa a ideia de serviço. É todo o serviço que prestamos ao Senhor, cá, nesse lugar e fora desse lugar. Porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Tem a ver também com latreia, né? Com a latreia, que foi traduzida por adoração. É uma palavra grega, que está bem próxima da palavra avodá no hebraico, que expressa também serviço. Aquilo que eu acabei de falar aos irmãos. Nós não adoramos só falando, nós não adoramos apenas cantando, nós adoramos ao Senhor de diversas maneiras, de diversas formas, principalmente através da nossa vida. Então a verdadeira adoração vai determinar todo o nosso comportamento, toda a nossa ação, toda a nossa vida. E a palavra proskineo, né, na língua grega, que é adoração também, mas no sentido de prostração, reconhecendo verdadeiramente quem Deus é e a quem nós estamos a adorar. E Jesus então quebra esses paradigmas de local para adorar e de tempo para adorar, de espaço físico e do momento para adorar. E mostra que a adoração não está limitada a um local e nem está limitada a um tempo, mas a adoração faz parte de toda a nossa vida. Como estávamos a falar na escola dominical, há três elementos que sedimentam e regem a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, o nosso comportamento. Nós temos, em primeiro lugar, os princípios. Repita comigo, princípios. Então, os princípios no qual a nossa vida está estabelecida são os princípios de Deus, revelados aonde? Na sua palavra. Então a palavra do Senhor estabelece princípios. Os princípios, eles são imexíveis, eles são imutáveis. Esses princípios permanecem para sempre. E são princípios que se aplicam a todas as culturas e realidades, que são os princípios divinos. O mundo lá fora não é regido pelos princípios da palavra, por isso que muitas vezes há esse choque entre a mentalidade do mundo e a mentalidade da igreja, a mentalidade do mundo e a mentalidade dos cristãos, porque eles não são regidos pelos princípios da palavra, mas os seus próprios princípios, estabelecidos de acordo com as suas próprias filosofias e pensamentos. Mas o verdadeiro cristão, ele é regido pelos princípios da palavra do Senhor, que são a nossa base, que sedimentam a nossa vida e que, na verdade, influenciam todo o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos e todas as nossas ações. Os princípios estabelecidos por Deus são absolutos e são imutáveis, imexíveis, inalteráveis, porque quem os determinou foi o próprio Senhor e o revelou a nós, né? Através da sua própria palavra. Então nós precisamos compreender esses princípios, encarnar esses princípios e procurar viver esses princípios. Além dos princípios, nós temos os valores. Os valores, eles podem ser mudados de acordo com a realidade de cada comunidade, de cada povo. Então, os nossos princípios vão determinar os nossos valores. São os valores morais, né, e éticos, vão determinar o nosso comportamento, mas os valores, eles podem ser até alterados de acordo com a realidade de cada cultura. E além dos valores, nós temos então os paradigmas. O que são os paradigmas? Os paradigmas
são os valores cristalizados, consolidados, assimilados e cimentados por um grupo. Então, os princípios determinam os valores e os valores determinam os paradigmas. O paradigma significa padrão, que é a nossa forma de fazer as coisas há tantos anos e que foi consolidado, foi cristalizado na vida da igreja ou até fora da igreja, onde quer que nós estejamos. Então, o que o Senhor Jesus faz aqui? Ele quebra alguns valores e paradigmas, mas resgata o verdadeiro princípio. E qual era o princípio? O princípio fundamental era o princípio da adoração a Deus. E como essa adoração deve ser praticada e vivida pelos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então quebra no coração da mulher samaritana e também em nossos corações valores e paradigmas relacionados ao local da adoração, ao templo e também ao tempo da adoração, mostrando que nós devemos adorar ao Senhor em todo o tempo e em todos os lugares onde nós estivermos. E é essa adoração então que vai além do teto, é essa adoração que chega até o Senhor como cheiro suave. E quando Deus, então, agrada-se da nossa adoração e percebe que nós não estamos aqui apenas baseados nas nossas tradições, ou porque estamos acostumados a estar aqui todos os domingos, não estamos aqui apenas pelo fato de sermos religiosos, nós estamos aqui porque nós nos entendemos como verdadeiros adoradores. E quando Deus percebe isso no meu coração e no seu coração, quando Deus olha para mim e para você e percebe que está havendo sinceridade, verdade, espiritualidade na nossa adoração, Ele então agrada-se. E ao agradar-se da nossa adoração, Ele então manifesta sobre nós a sua graça e nos abençoa com bênçãos incontáveis e maravilhosas, porque Ele agrada-se de tudo aquilo que nós estivermos a apresentar a Ele. E como eu disse, não somente aqui no templo, mas onde nós estivermos, Deus vive sempre nessa expectativa de receber uma adoração verdadeira, de receber uma adoração sincera e de receber diante da sua presença adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração que realmente glorifica ao Senhor e que implica numa vida totalmente depositada em suas mãos, em seu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, conforme diz Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 1. A mulher samaritana não é apenas impactada com essas ministrações de Jesus, mas a sua vida é transformada pelo Senhor. Ou seja, a partir dessa experiência com o Mestre, essa mulher nunca mais foi a mesma. E ela foi, inclusive, usada pelo Senhor para levar o conhecimento de Cristo aos moradores da cidade, aos moradores de Samaria. Diz o versículo seguinte, quando Jesus diz para ela no verso 24, Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, ela responde para Jesus, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Então era uma mulher que vivia também na expectativa da chegada do Messias. E ela diz assim, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Veja, ela já estava impressionada com as palavras de Jesus. Ela percebe que a sua palavra era profética. Então pergunta para ele no verso 19 se ele é profeta. Diz assim, vejo que tu és profeta. Mas ela ainda não havia conhecido Jesus como o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. E é então que Jesus apresenta-se a ela. Revela-se a ela no versículo 26. Disse-lhe Jesus, eu sou.
eu que falo contigo. Então eu sou o Cristo, eu sou o Messias, preparado antes da fundação do mundo, revelado anunciado ao longo do Antigo Testamento, e que agora está aqui diante de si, na sua presença, conversando consigo. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, prometido pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. Aí no versículo 27, diz assim: nesse ponto, chegaram os seus discípulos, que tinham ido na cidade, e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém falou nada, não perguntaram nada para o Senhor Jesus. Embora tivesse estranhado o fato de ele estar a conversar com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana, mas não disseram absolutamente nada. E diz o verso 28, quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí, a partir do verso 39, já é uma outra mensagem. O que acontece lá em Samaria? Um avivamento. Um avivamento espiritual acontece em Samaria. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, muitos samaritanos achegam-se a Jesus, conhecem a Jesus e são salvos por Jesus, por causa do testemunho dessa mulher que percebeu o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da adoração, e que entendeu-se como uma verdadeira adoradora, que já não estava mais presa nem no Monte Gerizim, nem lá em Judá, em Jerusalém, no templo do Senhor, mas ela era e devia ser, e devia apresentar-se como uma verdadeira adoradora em todo o tempo e em todos os lugares. Então você é um adorador. Você é uma adoradora. Mas um adorador verdadeiro. Verdadeiro. Que adora ao Pai. De que maneira? Em espírito e em verdade. Porque se não estivermos a adorar ao Senhor dessa forma, essa adoração que envolve todo o nosso ser, toda a nossa vida, essa adoração sincera, verdadeira, profunda, se não for assim, estaremos sendo apenas religiosos, como muitos no tempo de Jesus, e muitos também nos dias de hoje, que acham que só podem adorar e assumem posturas, e atitudes e máscaras de adorador somente quando está no templo, somente quando está reunido com alguém no espaço físico chamado casa de oração. Mas que quando sai dali, tira a máscara, tira a capa de adorador e transforma-se então numa pessoa comum ou igual a todos quantos estão lá fora. O verdadeiro crente, aquele que teve de fato um encontro com o Messias, com o Senhor Jesus, entende que foi transformado num adorador. Um adorador que adora em espírito e em verdade. E por onde ele passa, independentemente do local, das circunstâncias e do tempo, ele apresenta-se como um verdadeiro adorador. E adora ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus está formando aqui não apenas uma comunidade de crentes. Deus está formando aqui uma comunidade de adoradores. Amém, amados? Amém. Uma comunidade de adoradores. Que Ponte de Sor, Igreja Evangélica Congregacional Ponte Sorense, seja conhecida nessa cidade, nesse distrito, nesse país e no mundo como a verdadeira comunidade da adoração, que adora o Senhor
em espírito e em verdade, que tem motivos para adorar e que sabe exatamente a quem está a adorar. Que Deus nos abençoe, irmãos. E nos ajude no cumprimento desse propósito da adoração no nosso dia. Amém? Amém. Nós vamos ficar em pé. Vamos cantar um corinho que fala exatamente sobre a nossa adoração. Neste caso, ele diz aqui, possamos realmente transportá-lo para o nosso dia a dia. Estejamos nas nossas casas, nos nossos trabalhos aqui. Possamos dizer aqui que queremos adorar a Cristo. E realmente, como termina o corinho, que as nossas vidas no altar de Deus confirmem a nossa adoração. Enquanto isso, vamos então fazer referência aos aniversariantes que temos nesta semana e também a alguns anúncios. Lembrando que tanto os aniversariantes como os anúncios e a escala dos trabalhos das nossas missões estão no nosso boletim, que se encontra lá atrás, os irmãos podem apanhar para levarem para casa e irem estando informados ao longo da semana de tudo o que vai acontecer. Não vamos repetir aqui todos os anúncios que estão no boletim, portanto é importante que tenham convosco sempre. Então, começando por fazer referência aos aniversariantes, esta semana nos nossos registros temos Etelvina Martins, a Ana Luísa, a Mamites, o Pedro e a Maria Manuela Martins. Eu não sei se aqui presente está mais alguém que não está nos nossos registros. Penso que não.
Eu hoje já vi a Ana Luísa, já vi irmã Rita lá atrás. Somos gratos a Deus por estas vidas que o Senhor conservou e que o Senhor ricamente continua a abençoar. Passando aos anúncios, vamos então fazer referência só a alguns, nomeadamente o que nós vamos começar já a partir de amanhã. Temos a nossa Semana Universal de Oração e, como o pastor tem falado, adaptada a estes estudos que andamos a fazer sobre a Igreja com propósitos e estes 5 princípios, estes 5 propósitos. Então, a partir de amanhã, todos os dias desta próxima semana, às 8 horas da noite, teremos então aqui na nossa igreja, todos os dias, uma reunião específica sobre a Semana Universal de Oração. Apelamos então à participação de todos os dias, às 8 da noite, teremos então a nossa reunião só esta semana, dedicada à Semana Universal de Oração. Também fazer referência que no final desta semana, ou seja, no próximo domingo, haverá uma reunião do Ministério dos Homens para a organização do mesmo, será às 6h30 da tarde. E também fazer referência, os irmãos têm lá atrás, nós já começámos no dia 1 o nosso plano de leitura anual da Bíblia, ainda há alguns exemplares lá atrás. Se alguém ainda não tiver ou não começou, ainda vai a tempo de apanhar o comboio. Então, pegar no plano e ir fazendo a tua leitura diária para podermos cumprir então este plano anual. Pastor, outros anúncios? Quero dar mais uma vez os parabéns aos aniversariantes, que Deus abençoe abundantemente a todos os amados e amadas. E queremos também lembrar das nossas atividades hoje à tarde, nas nossas missões, Luieirinho, Tramaga, Montargil e Farinha Branca. Então são as missões que têm atividades hoje à tarde. Se os irmãos desejarem participar, podem dirigir-se a essas missões e dar então todo o seu apoio aos trabalhos nas nossas missões para que sejam revitalizadas, fortalecidas e para que voltem a crescer, para a glória do Senhor. E queremos também desejar uma semana abençoada pelo Senhor. A Semana Universal de Oração, ela foi estabelecida pela Aliança Evangélica Portuguesa de 9 a 16. Então hoje é dia 9, então hoje é a abertura, mas ela vai desenvolver-se realmente a partir de amanhã, aqui em nossa igreja, como disse a Ana, já foi anunciada. E o tema da aliança é Shabbat Shalom, viver no ritmo de Deus. Esse é o tema estabelecido pela aliança. Mas nós estaremos cá em nossa igreja explorando então o tema de igreja com propósito e dividindo então durante a semana, cada dia um propósito para estarmos a orar então especificamente sobre isso. E contamos então com a presença e a participação dos amados. Aqueles que não puderem vir e forem ficar em casa, podem acompanhar pelo Facebook, o meu Facebook, e ele pode ser partilhado, as pessoas que participarem podem partilhar, para que possam então acompanhar a semana de oração em suas casas, se desejarem. Amém? Deus abençoe, que a graça do Senhor permaneça sobre nós sempre. Vamos então aqui pelas ofertas. Pedir por favor ao irmão Carlos que pudesse fazer. Pai, muito obrigado por estivermos na tua presença. Nós escutamos a tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que nos amas, és um Deus que cuidas de cada um de nós. Muito obrigado pelo resgate que nos trazeste hoje através do pastor Osvaldo. Muito obrigado, Pai, porque as tuas lembranças, a tua misericórdia são grandes, elas estendem-se até nós, Pai. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui, Pai, vivo, seja para honra e glória do teu nome, Pai. Também queremos te agradecer, Pai, pelas ofertas que nós acabamos de levantar. Ajuda cada participante que for participar com a mesma, Pai. Realmente, se alguém não contribuiu, Pai, ajuda de igual modo e que sejam estas ofertas para a honra e glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradeço tudo no nome santo e filho de nosso Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Mais uma vez, obrigado aos visitantes. Obrigado, Divaldo, que Deus abençoe. Volta mais vezes. A Lisa que sempre entra nas nossas lives, né? Ela é a Lisa. Depois ela tira a máscara para que todos possam ver. Então, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E a Divaldo também que está conosco hoje. Vamos orar ao Senhor. Então,
Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. É um privilégio estarmos aqui, por essa comunhão maravilhosa dos teus reunidos. Agradecemos, a Deus, pelos louvores, pelas orações, pela ministração da palavra, que resgata esse princípio fundamental de todo crente, de toda a igreja, que é o princípio da adoração. O que nós pedimos é que tu nos ajudes, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores, como o Senhor Jesus disse. Adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Então, que em nome do Senhor Jesus, que a cada dia possamos nos apresentarmos ao Senhor como esses verdadeiros adoradores. Que tu encontres a verdadeira adoração, não apenas em nossos lábios, mas através da nossa vida. Então, leva-nos em paz para os nossos lares, basta os teus cuidados, a tua proteção, abençoa-nos no restante desse domingo, essa semana que seja uma semana abençoada pelo Senhor, onde também possamos servi-lo com fidelidade e com integridade. A tua bênção permaneça sobre cada vida que aqui está, sobre cada lar aqui representada, sobre a vida também dos queridos que estarão a participar pela internet, que sejam alcançados também pela tua graça, envolvidos pelo teu amor, transformados pelo teu poder. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.